Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer, pois digo-vos que não tornarei a comê-la até que se realize plenamente no reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Depois tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Entretanto, está comigo à mesa a mão daquele que me vai entregar. O Filho do Homem vai partir, como está determinado. Mas ai daquele por quem ele vai ser entregue. Começaram então a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer semelhante coisa. Levantou-se também entre eles uma questão: qual deles se deveria considerar o maior? Disse-lhe Jesus: Os reis das nações exercem domínio sobre elas, e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfeitores. Vós não deveis proceder desse modo. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que manda seja como quem serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós estivestes sempre comigo nas minhas provações, e eu preparo para vós um reino, como meu Pai o preparou para mim. Comereis e bebereis à minha mesa no meu reino, e sentar-vos-eis em tronos a julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos agitar na joeira como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Pedro respondeu-lhe: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, até para a prisão e para a morte. Disse-lhe Jesus: Eu te digo, Pedro, não cantará hoje o galo, sem que tu por 3 vezes negues conhecer-me. Depois acrescentou: Quando vos enviei sem bolsa, nem alforje, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam que não lhes faltara nada. Disse-lhe Jesus: Mas agora, quem tiver uma bolsa, pegue nela, bem como no alforje.
E quem não tiver espada, venda a capa e compre uma. Porque eu vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. Foi contado entre os malfeitores. Na verdade, o que me diz respeito está a chegar ao fim. Eles disseram: Senhor, estão aqui 2 espadas. Mas Jesus respondeu: Basta. Então saiu e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou ao local, disse-lhes: Orai para não entrardes em tentação. Depois afastou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo, vindo do céu, para o confortar. Entrando em angústia, orava mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Depois de ter orado, levantou-se e foi ter com os discípulos, que encontrou a dormir por causa da tristeza. Disse-lhes Jesus: Porque estáis a dormir, levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Ainda ele estava a falar, quando apareceu uma multidão de gente. O chamado Judas, um dos 12, vinha à sua frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Disse-lhe Jesus: Judas, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Ao verem o que ia suceder, os que estavam com Jesus perguntaram-lhe: Senhor, vamos feri-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Basta, deixai-os ir. E, tocando na orelha do homem, curou-o. Disse então Jesus aos que tinham vindo ao seu encontro, príncipes dos sacerdotes, oficiais do templo e anciãos: Vós saístes com espadas e varapaus, como se viesseis ao encontro de um salteador. Eu estava todos os dias convosco no templo e não me deitastes as mãos. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Apoderaram-se então de Jesus, levaram-no e introduziram-no em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-os de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta dela e Pedro foi sentar-se no meio deles. Ao vê-lo sentado ao lume, uma criada, fitando os olhos nele, disse: Este homem também andava com Jesus. Mas Pedro negou. Não o conheço, mulher. Pouco depois, disse outro ao vê-lo. Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada mais ou menos uma hora, afirmava o outro com insistência: Esse homem, com certeza, também andava com Jesus, pois até é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. Nesse instante, ainda ele falava, um galo cantou. O Senhor voltou-se e fitou os olhos em Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor quando lhe disse: Antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus troçavam dele e maltratavam-no. Cobrindo-lhe o rosto, perguntavam-lhe: Adivinha, profeta, quem te bateu? E dirigiam-lhe muitos outros insultos. Ao romper do dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo,
os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Levaram-no ao seu tribunal e disseram-lhe: Diz-nos se tu és o Messias. Jesus respondeu-lhes: Se eu vos disser, não acreditareis, e se vos fizer alguma pergunta, não respondereis. Mas o Filho do Homem sentar-se-á doravante à direita do poder de Deus. Disseram todos. Tu és então o Filho de Deus? Jesus respondeu-lhes. Vós mesmos dizeis que eu sou. Então exclamaram: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Nós próprios o ouvimos da sua boca. Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César e dizendo ser o Messias Rei. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu-lhe. Tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam. Amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes, os sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo e disse-lhes: Trouxestes este homem à minha presença como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não, uma vez que nos mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhes soltar um preso por ocasião da festa. E todos se puseram a gritar: Mata esse e salta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifico, crucifico. Pilatos falou-lhes pela terceira vez: Mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte. Por isso, vou soltá-lo depois de o mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que fora metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhe Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para a levar atrás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam,
chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Porque se tratam assim a madeira verde, que acontecerá à seca. Levaram ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações, mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até às 3 da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio, e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que era pessoa reta e justa e esperava o reino de Deus. Era membro do Sinédrio, mas não tinha concordado com a decisão e o proceder dos outros. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E depois de o ter descido da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e começavam a aparecer as luzes do sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José e observavam o sepulcro
e a maneira como fora depositado o corpo de Jesus. No regresso, prepararam aromas e perfumes, e no sábado guardaram o descanso, conforme o preceito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, em humanidade e na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Antes de mais, quero começar por saudar e dar as boas-vindas a todos vós aqui presentes, cada um e a cada uma em particular, com todo o afeto e no amor de Jesus Cristo. Dirijo uma saudação particular à Sociedade São Vicente de Paulo, que hoje realiza a sua peregrinação nacional ao nosso santuário. Permitireis também que dirija uma saudação particular e particularmente carinhosa, como sempre costumava fazer, aos mais pequenitos, mais jovenzitos, que vi durante a procissão de entrada. Caros amiguitos e amiguitas, este vosso amigo Bispo quer vos dizer que vos quero muito bem, que é muito vosso amigo e que daqui de cima vos envio uma saudação carinhosa. Isto é, cheia de carinho, de afeto, de estima, de amizade e uma bênção particular de Jesus e de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para que sejais sempre meninos felizes, meninos e meninas felizes e alegres. É para nós uma alegria ver-vos aqui hoje, nesta festa do Domingo de Ramos, os ramos que simbolizam a paz que Jesus nos oferece com o seu amor, um amor oferecido por nós e por todos até à cruz. Esta é a mensagem que vos deixo. Agora vou falar para os mais crescidos. Não entendereis tudo o que vou dizer, mas peço-vos um bocadinho de paciência, espero não demorar e ficais a saber que o vosso amigo Bispo não se esquece de vós. Meus caros irmãos e irmãs, com a bênção e a procissão dos ramos, quisemos associar-nos à multidão daqueles que em festa acolheram Jesus na cidade de Jerusalém como Rei da mansidão e do amor, da justiça e da paz. É esse o significado da entrada de Jesus na cidade montado num jumentinho e não a cavalo, escoltado por uma corte real ou por um cortejo de soldados e de guarda-costas, como fazem os poderosos do mundo. Para nós hoje, não se trata de reconstruir uma procissão etnográfica ou folclórica, como é frequente fazer-se nas chamadas feiras medievais. Para nós, a procissão de Ramos é uma expressão de fé. Com esta procissão, aclamamos Jesus ressuscitado e vivo, que hoje também quer entrar na nossa cidade, quer dizer, nas nossas casas, no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, no nosso mundo, com o seu amor e a sua paz. Por isso nós cantamos o mesmo cântico com que ele foi acolhido em Jerusalém. Hosana,
bendito que vem em nome do Senhor. Hosana é uma invocação que quer dizer: dá-nos, Senhor, a tua salvação, a tua paz, dá-nos vida. Convido então cada um de nós a dizer-lhe agora, no íntimo do seu coração: ó Jesus, seja bem-vindo à minha vida, ao meu coração, à minha família. E cada um de nós interrogue-se também e responda no íntimo do coração: quero acolher Jesus ressuscitado como Senhor e Salvador da minha vida. Quero abrir-lhe de par em par a porta do meu coração. Quero receber e levar ao mundo a sua paz, simbolizada nos ramos de oliveira que trazemos e que vamos levar conosco para as nossas casas. Meus caros irmãos e irmãs, nesta celebração também ouvimos a proclamação da paixão do Senhor. Porquê? Que é que ela acrescenta à festa dos Ramos? Significa que de facto Jesus quer entrar no nosso mundo, na nossa vida, com toda a história da sua paixão por nós. Paixão na qual também nós estamos e nos sentimos envolvidos. Não somos meros espectadores ou ouvintes à distância, indiferentes e neutrais. Como também escreveu o pensador francês Pascal, diz: Jesus estará em agonia até ao fim do mundo. Não se pode dormir durante este tempo. Quer dizer, a paixão de Cristo é a história da paixão e da compaixão de Deus pela humanidade, por cada um e cada uma de nós, para nos dizer: só este amor sem limites, oferecido até ao extremo, nos redime, nos salva e salva o mundo. Por isso a proclamação da paixão deve ressoar e tocar-nos no mais profundo do nosso coração, como um convite a ir às fontes do amor e da fé, acompanhando Jesus até à sua entrega na cruz. Por isso, é bom e necessário que cada um de nós se interrogue: quem sou eu e como me coloco diante de Jesus que sofre e carrega a cruz, a sua cruz, a cruz da humanidade inteira? Eis algumas interrogações para fazer um breve exame de consciência. Cada um escuta no seu coração. Sou como os discípulos que nada entendiam do que estava a passar e adormeceram na hora da agonia de Jesus, quando Ele lhes pediu para vigiar com Ele. Sou como aqueles que o abandonaram e fugiram por cobardia, ou medo, ou vergonha, quando temos vergonha da nossa fé. Voltei-lhe as costas, desviei o olhar quando ele se apresentou diante de mim, com o rosto desfigurado na pessoa do irmão, sofredor, ferido, abandonado, excluído, desprezado, oprimido, necessitado. Coloco-me como Judas, que o atraiçoa,
e depois baixa os braços e deixa-se ir até ao desespero. Ou coloco-me como Pedro, que caiu negando a Jesus, mas sou capaz também, como Pedro, de reconhecer as minhas fraquezas, as minhas quedas, e de as chorar amargamente, e deixar aberta a porta do meu coração para o perdão de Deus. Considero que Jesus morreu simplesmente, sem me preocupar mais, ou deixo-me tocar pelo amor que a sua entrega até à morte encerra e abro-me na esperança à sua ressurreição. Onde está o meu coração? Irmãos e irmãs, este é um momento também para rezar, dizendo a Jesus: Senhor, deixei-me enganar. De muitas maneiras te abandonei, fugi do teu amor, esqueci-te, passei ao lado. Mas agora, aqui estou novamente, com confiança em ti, para renovar a minha aliança contigo. Preciso de ti. Resgata-me de novo, Senhor. Aceita-me e acolhe-me como sou, com as minhas fragilidades. Aceita-me e acolhe-me nos teus braços redentores. Junto à cruz com Maria, digamos, com um hino da liturgia: ó cruz bendita, só tu nos abristes de par em par os braços de Jesus, o Redentor. Cruz do Senhor, cruz do amor, és a única esperança no tempo da tristeza e da paixão, porque és memória comovedora e permanente do amor em que podemos confiar para sempre. Aumenta nos cristãos a luz da fé. Sê para todos nós o sinal da esperança, da reconciliação e da paz. Ave, ó cruz do amor, nossa única esperança. Amém.